aonde a igreja está mais perdida com relação ao medo do confronto, de falar o que precisa ser falado para alertar, ao primeiro amor que já foi há muito tempo, aonde você percebe que está a maior falha da igreja dos últimos tempos? Eu vejo, Karina, eu lembro que da outra vez eu falei, mas eu preciso citar. A igreja está, a diferença da igreja que nós temos hoje, nós temos dois grupos de pessoas na igreja. Nós temos aqueles que são semelhantes à mulher de Noé e aqueles que são semelhantes à mulher de Ló. Porque Jesus disse que se a gente quisesse entender os últimos dias, que os últimos dias seriam como os dias de Noé e os dias de Ló. No outro podcast com você eu citei rapidamente isso. Mas se você perceber a característica, qual era a característica da mulher de Noé? Noé falou, olha, Deus falou comigo e o juízo está chegando. Em algum momento ele falou isso com a esposa dele. E a gente precisa se preparar. E ela deve ter perguntado, e aí, como é que é se preparar? Olha, você vai ter que ser forte. Isso tudo, gente, é minha imaginação, tá? Mas deve ter sido um diálogo muito parecido com esse. Olha, você vai ter que ser forte, porque a gente vai ser a minoria. E tem outra coisa, a gente vai andar na contramão da multidão. Vai estar todo mundo fazendo o que eles acham certo, e a gente vai fazer o que Deus está falando para a gente fazer. E Deus está falando para a gente focar na nossa família. Se você perceber, entrou Noé e os filhos sem questionar. Ô pai, não, meu pai ficou velho, e essa coisa de julgamento, chuva, não, isso aí meu pai é porque meu pai é velho. Não, os 3 filhos entraram. E entraram com as esposas. Você vê uma unidade familiar. Essa unidade familiar, Karina, de onde surgiu? Não foi de repente, não foi no dia que Deus falou, entra na arca. Era uma unidade familiar que Noé foi trabalhando. Gente, é a hora do devocional, vamos lá. Gente, olha, o negócio é o seguinte, a gente precisa andar em santidade, porque o juízo vai chegar. Então eu vejo uma família que orava, uma família que se preparava para um tempo ruim, sem pânico. Não é assim, é porque eu vejo os vídeos do sensacionalismo, é a Terceira Guerra Mundial, aí a pessoa não quer mais nem ouvir, nem não vai ser. Terceira Guerra Mundial é lá no final da Grande Tribulação, para que apavorar a pessoa agora, né? Então, e aí eu vejo essas características na mulher de Noé. Uma mulher que a família tinha problema? Tinha, depois a gente vê que o filho de Noé deu problema. Era uma família como outra qualquer, mas uma família que focou num preparo. É tempo de guerra. E o tempo de guerra é até de você ouvir pessoas zombarem de você. Tá? Então esse é um grupo de pessoas. Para mim, o outro grupo de pessoas é a mulher de Ló. Quem é a mulher de Ló? Uma mulher que perdeu a sensibilidade. Karina, você tem noção de um anjo entrar na tua casa, dar um recado de Deus, mandar você... Não é uma pessoa, não é assim, tipo... Não é a pastora Naira que foi na tua casa falar. É o anjo bateu na tua porta, porque Ló chamou, Ló identificou, e ele falou, vai para minha casa. Ele identificou que era realmente uma visitação divina. Aí entra na casa da mulher de Ló, e eles falam, olha, vai ser destruído e é amanhã. Agora, ó, é contagem regressiva da contagem regressiva. Tem que ser rápido. Vamos, pega as suas coisas, ainda deu chance. Você tem amigos, você tem familiares, pode chamar, porque Deus é um Deus de misericórdia. Porque aqui não tem mais jeito. Vai ser destruído. Essa mulher, ela perdeu totalmente a intimidade com Deus, não reconheceu a voz de Deus. Talvez no interior dela ela zombou, é mais uma das loucuras do meu marido, porque ela não se preparou, não se apressou. E o apego, não teve temor, o apego dela ao mundo aqui e agora era muito forte. E a gente sabe qual foi o resultado. Igreja moderna, né? A igreja contemporânea, como ela está? Doente, fraca, vulnerável. Apocalipse 16, cuidado para você não ficar sem roupa, né? Para sua vergonha não ser exposta, por isso tanto escândalo. É muito escândalo.
e nós estamos sendo motivo de zombaria, porque ao mesmo tempo que tem muito falso profeta, não é só o escândalo de falsos profetas, adultos, mirins, de todo e qualquer tipo de moveres falsos. E quando a gente olha para a Bíblia, já anunciava que chegaria esse tempo de muito engano. Então, movimentos falsos e busca só de sinais, prodígios, maravilhas que Deus quer, mas sem consistência, são pessoas que não têm caráter, não têm testemunho. Então, esse tipo de escândalo, e fora os outros escândalos de todo quanto é tipo, financeiro, sexual, divisão, rebeldia, tudo quanto é tipo de escândalo. Para quê? Aí ninguém está vendo. Fica um falando mal do outro nas redes sociais. E esquecem de falar o que precisa ser falado, que é o pior. Não é só isso. Para mim, o pior é essa exposição, não é cobrir. Gente, é você tratar dos problemas não nas redes sociais. Por quê? Porque aquele que ainda não foi para a igreja, eu só vejo nos comentários, nem eu leio, vai, Karina. né? Ainda bem que eu não vou mais na igreja. Eu vejo ainda bem que eu não vou nessas loucuras. Isso, o diabo está sentado, porque ele está gargalhando. Então ele está tendo até que ficar sentado, de tanto que ele está gargalhando e falando, eu não preciso fazer nada, eles que estão fazendo. Eles estão perdendo totalmente o crédito, um falando mal do outro, um não cobrir. Não é cobrir o pecado, está longe disso. É só você não expor e tratar do pecado, sem essa exposição excessiva nas redes sociais, sem essa zombaria excessiva nas redes sociais. Hoje é difícil, todo mundo é um repórter, todo mundo tem o seu celular, todo mundo filma, todo mundo expõe. Mas se não há um replicar disso, a coisa morre. Mas o que a gente vê é replicando e replicando e repostando e enviando. Então a igreja está como Lázaro, doente, quase morrendo, frágil. Mas tem um grupo como a mulher de Ló, focado. É o remanescente. Para mim o quadro da igreja é esse.